Com um bom dia de salvação, louvar a Deus pela bondade de mais uma vez retornar a este programa, Louvor e Palavra. Sempre é uma honra poder cooperar neste lugar, em casa. Deus abençoe a vida do nosso pastor Arnóbio, a vida do nosso pastor Edmilson Marinho, que está sempre aqui na dedicação desse programa. Deus abençoe, pastor. Deus 2026 seja um ano de prosperidades e bênção na casa do Senhor. Eu quero convidar aos irmãos, nesta manhã, um texto bastante conhecido da igreja, mas eu quero apenas ficar com 2 versículos, Jeremias capítulo 18, mas quero ler apenas o verso 1 e o verso 2, convidar você nesta manhã para termos uma reflexão da palavra de Deus, Jeremias capítulo 18, versículo 1 e versículo de número 2, que assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Obrigado. Você que pode, toma o seu assento. Queridos, ao olhar para essa mensagem, nós compreendemos um dos maiores mistérios que Deus tem com a vida daquele que Ele chama para a sua preciosa obra. Olhar para esse cenário é ver que Jeremias ele vai viver em obediência mesmo no tempo de tribulação, ou mesmo em tempos de tribulações. Certamente, Jeremias recebe uma ordem divina, simples, porém desafiadora: levantar-se e descer. O que chama a atenção é que o chamado de Deus, ele envolve movimento, submissão e disposição para aprender. Mesmo quando o caminho parece contrário à lógica humana, a casa do oleiro, ela sempre vai representar o lugar do processo, da espera e muitas vezes da tribulação. Olhar para isso é compreender que Jeremias, ele está vivendo em um momento caótico na sua história. O povo de Israel, mais uma vez, especificamente o reino do sul, agora se distancia de Deus mais uma vez. Por se distanciar de Deus, certamente o juízo de Deus vai ser atribuído a essa nação. E agora a nação de Israel está vivendo um declínio total em moral, ético, político e religioso. O que chama a atenção é que todas as vezes que Deus olhou para o cenário desta forma, Deus ele sempre trouxe um avivamento para o meio do povo. E isso nos traz uma esperança aos nossos corações, para o meio que estamos vivenciando hoje. Tempos de calamidades, tempos de tribulações, tempos a quais são difíceis aos nossos olhos, imagine perante ao do Senhor. Olhar para isso é ver que Jeremias, ele vive em um tempo de tribulação muito grande. É tão tal que isso não acontece de dia para a noite. As palavras de Jeremias são profetizadas cerca de uma década atrás pelo próprio profeta Isaías. O profeta Isaías é levantado por Deus para levar essas mesmas palavras de Jeremias. A diferença é que Jeremias profetiza acerca do futuro. Isaías profetiza acerca do futuro. Jeremias, ele profetiza e vive o que vai profetizar. O que é interessante é que Deus, antes de enviar qualquer tipo de juízo, Deus, ele sempre vai nos alertar de alguma forma. Ou seja, antes mesmo que qualquer juízo aponte sobre nós, Deus sempre vai levantar alguém para nos alertar a respeito de tal fator que está acontecendo. Ou seja, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele olha para o cenário mesmo estando tudo corrompido, ainda Ele dá esperança para alguém voltar atrás. Isso nos chama a atenção para o que Isaías profetiza. Porque Isaías profetiza acerca do arrependimento, para o povo voltar
para o povo voltar aos caminhos a quais o Senhor havia estabelecido desde a saída lá do Egito. Você vê que essa nação é tanto quanto difícil de se lidar, pelo simples fato a qual eles não são exemplo para as nações vizinhas, e assim eles tomam para si o exemplo das outras nações. Ou seja, Deus queria um povo exclusivo, um povo santo, um povo separado. Mas essa nação temia, ou todas as vezes saía de perto do Criador. Certamente isso nos causa consequências quando saímos de perto daquele a qual nos criou. Ou seja, olhar para isso é compreender que contemporâneo ao profeta Jeremias, também vem outros profetas. Miqueias é um deles que sofre esse fardo, mas um deles que me chama a atenção é o próprio profeta Abacuque. Este, olhando para o cenário de calamidade, olhando para todos os cenários locais, ele vai olhar e vai dizer: Deus, eu não estou compreendendo o que eu estou ouvindo de ti. Como é que pode o Senhor pegar o seu povo escolhido, o seu povo separado, e entregar nas mãos de um povo ímpio para padecer, para sofrer? Como é que pode, Deus, o teu povo irá agora sofrer nas mãos de um povo babilônico? Como é que pode, Senhor? Abacuque se questiona diversas vezes, olhando para o cenário e diz: não estou compreendendo. É tão tal que ele olha para aquilo e ele vai dizer: Deus, o juízo está pervertido, a sentença nunca sai, o injusto domina sobre o justo. E sabe o que era isso? Era Abacuque olhando para as circunstâncias e dizendo: Deus, está tudo errado. Mas no capítulo de número 2, Abacuque sobe a torre de vigília e diz: Senhor, ainda que eu não possa entender, eu vou orar a ti. Ele começa em oração e Deus vai dar a resposta a Abacuque de uma maneira simples e clara e objetiva. Já no capítulo 3 a história muda completamente, porque Abacuque agora vai olhar para o cenário e vai dizer: Deus, ainda que a figueira não haja filho, ainda que não tenha fruto na videira, todavia eu me alegrarei em ti, Senhor. Ele olha para o cenário agora e vai dizer: Deus, eu ainda não compreendo, mas eu confio na tua palavra. Eu sei que o Senhor está mandando juízo, mas todavia eu vou me alegrar em ti. Mas todavia eu vou saber que o Senhor é o Deus que está mandando essa palavra. Abacuque olha para esse cenário, não entendia, mas agora passa a entender. E o que chama a atenção é que Jeremias agora vai vivenciar essas profecias, o profeta das lágrimas, porque ele vê toda a tribulação acontecendo diante dos seus olhos. Olhar para isso é compreender a palavra que Deus dá aos seus servos e compreender que Ele preserva pela sua mensagem. Jeremias vai ser chamado no tempo de calamidade no povo de Israel. Ou seja, quando a palavra chega a Jeremias, Israel está nesse declínio, está nesse declínio moral, ético, político e religioso. Olha isso, é compreender agora que Deus vai chamar um homem, ou se não podemos se dizer um menino, com a qual Jeremias o mesmo se intitula. Olhar para isso é ver que Jeremias é chamado em tempos de calamidade, em tempos de tribulação. Veja que Deus agora vai levar a palavra a Jeremias, capítulo 1, e a Bíblia diz: e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Observe que Jeremias vai ser chamado de uma linhagem sacerdotal. O seu pai Uquias é da tribo de Benjamim, lá das terras de Anatote. Ele tinha uma linhagem sacerdotal, ou seja, Jeremias desde pequeno foi ensinado a ser mais um sacerdote da casa de Deus, porque Jeremias, ele tem essa linhagem sacerdotal, e você sabe que passa-se de linhagem de pai para filho, o sacerdócio, e isso, Jeremias tem sido ensinado desde pequeno, o que é ser um sacerdote, ver um sacerdote, aprender com o sacerdote, ser intitulado como sacerdote. Ou seja, o povo olhava para Jeremias e rotulava ele pelaquilo que o pai era. Por exemplo, o pai era um sacerdote, então ele era rotulado como o futuro sacerdote da casa de seu pai. Ou seja, logo ele tinha um título dado pelos homens. Os homens olharam, os homens viram e rotularam ele pelaquilo que a linhagem a qual ele vinha. E isso nos mostra a importância que Deus dá
pelo simples fato que quando o homem decide rotular o outro pelaquilo que ele vê, pelaquilo que ele está vendo, pelaquilo que ele vê pelas circunstâncias, Deus olha do céu e está dizendo que o plano dele é totalmente contrário da lógica humana. Enquanto os homens rotulavam Jeremias pela linhagem sacerdotal, Deus estava olhando dos céus e dizendo: você não será sacerdote, você será um profeta da minha casa. Ou seja, você não é aquilo que o homem determinou que você seja, você não é aquilo que o homem rotulou você pela sua linhagem. Talvez alguém tenha olhado para você nessa manhã, nesse dia, nesses anos, e tenha falado: você vai ser apenas mais um da casa de seu pai, mais um cachaceiro, vai andar nos prostíbulos, vai andar de bar em bar, de esquina em esquina. Mas Deus está dizendo nessa manhã: você não é o que o homem determinou que você é, você é o que o céu já disse que você é um profeta da casa de Deus. Você não é o que o homem disse, você é o que Deus determinou ao teu respeito. Logo, ainda que o título venha caracterizar de coisas ruins sobre a tua história, saiba que Deus é o Deus que muda o nome de crente na terra. Foi pregado aqui, foi orado aqui pelo nosso pastor Edmilson Marinho. Ainda consegui ouvir um pouco. Enquanto ele orava, Deus muda o nome de Jacó. Ou seja, enquanto Jacó andava sobre a face da terra depois da primogenitura, as pessoas olhavam para Jacó e falavam: é enganador, esse é enrolão, esse daí não vale nada, esse é um trapaceiro. Mas no val de Jaboque, quando o anjo desce naquele local, ele se agarra ao anjo, e quando ele se agarra, ele disse: eu não vou te largar enquanto você não me der minha bênção. Sabe o que me chama a atenção, pastor Edmilson Marinho? É que o anjo olha para ele e vai dizer: como é teu nome? Ele diz: Jacó. Ele olha e diz: a partir de hoje tu não serás mais Jacó, a partir de hoje o teu nome será Israel. Ou seja, enquanto o homem rotulava pelo título que tinha sobre Jacó, Deus estava mudando a história, Deus estava mudando o nome, Deus estava mudando a direção, porque Ele é o Deus que muda cenários de crente na terra. Enquanto o nome de Jacó tinha um título de trapaceiro, Deus muda agora o nome para Israel, para mostrar que esta linhagem vai ser a linhagem que vai nascer os descendentes de Israel. Ou seja, Deus é especialista em mudar o título de crente na terra. Enquanto homens nos rotulam pelo que vem ver da nossa família, Deus está olhando e está dizendo: você não é o que o homem disse, você é o que eu já falei ao seu respeito. Então receba essa palavra. Enquanto os homens rotulam você pelo que viram, Deus está dizendo: você é um profeta da minha casa, você é um servo da minha casa, você é aquilo que eu já coloquei nas suas mãos. Jeremias, tu és profeta, porque antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, as nações eu já te dei por profeta. Jeremias 1, capítulo 1, versículo de número 10, vai dizer que Deus põe Jeremias sobre as nações para profetizar. E ele vai levar palavras para arraigar, para destruir, para arrancar, para plantar, para colher. E isso mostra a importância que Deus dá quando Ele decide levantar um homem para pregar a sua palavra. Mas olhando para cá, eu quero correr aqui, quero ser objetivo naquilo que eu li nessa manhã para você. Jeremias capítulo 18 retrata tudo aquilo a qual Deus, olhando para a nação de Israel, Deus agora vai dizer para a nação: nação, vocês vão ver agora através do vaso do oleiro na qual o profeta vai descrever. Deus vai chamar o profeta Jeremias para ir à casa do oleiro. Mas antes, sabe o que chama a atenção? É que olhando para aquele cenário, capítulo 11 de Jeremias, a nação olha para o próprio pecado e vai dizer: a nossa transgressão é tão grande que o Deus não vai perdoar, que Deus não vai nos ouvir. Jeremias pregava, gritava, clamava. Vai chegar um ponto em que a nação vai olhar e vai dizer: Deus não vai nos perdoar pelas nossas transgressões. Mas Jeremias abre a boca e vai dizer: há uma forma de ser perdoado, voltando da onde vocês nunca deveriam ter saído. Qual é? O caminho da verdade. Não saia da direção a qual Deus colocou em seu meio. Sabe qual foi o erro de Adão? Não foi confessar aquilo que ele cometeu. Adão peca, mas não confessa ao Eterno. Sabe quem é que vai confessar? O primeiro
A primeira confissão, o próprio Caim. Depois que mata Abel, capítulo de número 3, é onde ele vai relatar, aonde ele vai mostrar. Capítulo 3, capítulo 4, nós vemos Deus discorrendo sobre essa linhagem, e o perdão é alcançado. O primeiro homem da Bíblia que vai alcançar o perdão, Caim. Você vê isso? Porque Deus, ele fala com o seu povo. Ou seja, Deus está dizendo nessa manhã: se você, ainda que esteja distante de mim, ainda que esteja pensando que está tudo perdido ou acabado, eu ainda tenho perdão liberado para você e sua casa nessa manhã. Ainda que você ache que o seu pecado transgrediu totalmente os céus, a Deus, ao trono da graça, Deus está dizendo: eu ainda tenho a misericórdia para liberar sobre a sua vida. Converter-se é mudar de pensamento, mudar a direção, mudar a rota. Ou seja, quando alguém se converte, quando alguém muda, se arrepende, ele sai da rota do pecado e vai para o caminho a qual Deus determinou sobre a vida dele. Enquanto o homem caminha pelos seus próprios passos largos, ele caminha para um abismo eterno. Mas quando ele caminha para a direção da porta estreita, saiba que ainda há esperança, ainda há perdão, ainda há misericórdia, ainda há o renovo da parte de Deus para a sua vida. Você não vai morrer neste estado de calamidade. Você não vai morrer nessa transgressão da sua história. Deus está olhando para você nessa manhã e está dizendo: eu te conheço por dentro. Eu te conheço por dentro. Volte, que eu ainda estou de braços abertos para te receber. Olhar para isso é compreender que agora Deus vai dar mais uma ilustração ao povo, através do profeta Jeremias, e vai dizer: Jeremias, olha essa visão. Jeremias 18: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: a obediência genuína sempre nasce da revelação divina, não das circunstâncias. Ou seja, Jeremias não questiona, ele responde. Viver em obediência nas tribulações começa por reconhecer a autoridade da palavra. Ou seja, a palavra que vem a Jeremias em meio ao estado de calamidade, em meio às circunstâncias adversas, Jeremias vai se colocar de pé e vai entender que a voz que fala com ele não é uma voz humana. Ele entende, ele obedece a voz que sai do trono da graça para a terra. Ele entende a voz que está bradando naquele ambiente e ele obedece essa palavra. Sabe o que é interessante? É que Deus está dizendo para nós nessa manhã: antes de entender o porquê, Deus espera que confiemos no quem levantou, quem chamou, quem determinou, quem direcionou, quem colocou para estar ali, quem te escolheu. Não foi o homem. Antes de você entender o porquê das circunstâncias, comece a olhar o porquê, quem te levantou, quem te escolheu, quem te direcionou. É isso que Jeremias está fazendo. Ele não olha para as circunstâncias adversas, ele está olhando para aquele cenário e está dizendo: ainda que pareça que está tudo ao contrário, eu vou confiar naquele a quem me chamou, aquele a quem me escolheu, aquele a quem estará aqui comigo para dizer essas palavras. Enquanto o seu ser treme pelo estado que você vê diante dos seus olhos, Deus está dizendo: quem te chamou é maior do que as circunstâncias adversas. Quem te chamou é maior do que as circunstâncias que está te fazendo paralisar. Olhar para isso é compreender que Jeremias também, como homem, vai cansar. Me prova, pregador, vou provar. Jeremias é um homem que chora pelo que vê. Jeremias é um homem que se lamenta pelo que vê. Mas Jeremias também é um homem que obedece a palavra de Deus, independente das circunstâncias. Mas eu abro um parêntese para dizer a você: Jeremias também é um homem, é carne. E dentro desse cenário, sabe o que é que acontece? É que Jeremias, olhando para isso, olhando para o estado que Israel estava, a nação olhando para ele dizendo: vamos matar Jeremias, tira ele de nosso meio, coloca ele para longe, leva ele para distante daqui, porque ele só profetiza coisas contrárias ao que queremos ouvir. Ele só fala coisas errôneas ao nosso respeito, sendo que era Deus que estava falando na boca de Jeremias.
Ou seja, enquanto Jeremias pregava, ele obedecia à voz de Deus. Mas a nação queria matar Jeremias. Queria jogar Jeremias dentro de cisternas como jogou. Colocar dentro de casas preso para matá-lo. Mas Jeremias no capítulo 20, como homem, ele vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, eu não vou mais pregar a tua palavra, porque toda vez que eu prego a tua palavra me serve de escárnio. As pessoas zombam do meu ser. As pessoas querem me matar, crucificar, porque eu prego a tua verdade. Enquanto ele declarava isso, enquanto ele pregava isso, as pessoas queriam crucificar Jeremias. Mas depois que Jeremias falou isso para Deus, ele fechou a boca. E ele diz novamente, falando para o seu: mas toda vez que eu penso em parar, eu não posso, porque o teu fogo se encerra em meus ossos. E toda vez que eu penso em parar, eu não consigo. É porque o Deus que chama é o Deus a quem realiza obras grandes na vida do crente. Enquanto o crente acha que as circunstâncias adversas vai paralisar ele, há um fogo que acende, há um fogo que faz ele permanecer de pé, há um fogo que direciona para a morada celestial. É essa a palavra que Deus tem destinada para os nossos corações: obedecer a Deus independente das circunstâncias adversas. Jeremias obedece à revelação divina, ou seja, ele tem uma obediência genuína à revelação da palavra. É por isso que devemos guardar essa palavra no coração e compreender que Deus é magnífico em suas palavras, é soberano em suas palavras. E quando ele fala, ele se responsabiliza pelaquilo que ele fala. Olhar para isso é entender que Jeremias agora, olhando para isso, ele obedece a palavra. E em seguida, chega uma palavra direcionada para Jeremias dizendo: levanta-te e desce. Mas eu faço uma pergunta a você nessa manhã: levantar é o oposto de descer. Se levantar é o oposto de descer, como é que Deus dá duas ordens diretas a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce? Uma ordem subsequente uma à outra. Ou seja, enquanto a ordem de levantar estava no comando, Deus já dizia a outra: desce. E isso que chama a atenção ao meu ser, e eu parei para refletir, porque Deus destina essa palavra a Jeremias: levanta-te, Jeremias, mas agora desce. O que é isso, pregador? Era simplesmente Deus dizendo para Jeremias algumas palavras a qual ele estava vivenciando naquela época. Ou seja, fique comigo aqui nessa análise dessa palavra. Essa palavra no original hebraico significa cum, ou seja, ela diz: ergue-te, levanta-se, toma posição. Ela dá uma ideia de ação e resposta imediata. Quando Deus falou com Jeremias, Deus estava dizendo: agora, Jeremias, põe-te em pé. Mas o que me chama a atenção, pastor Edmilson Marinho, é que no hebraico nós temos uma importância muito grande a cada letra de cada palavra. Ou seja, a palavra levanta-te, ela tem três letras. Ou seja, dentro do hebraico nós vemos que a numerologia ela tem sentido quando é associada a uma letra do alfabeto hebraico. Cada letra ela tem um número designado. Ou seja, no nosso alfabeto não existe essa consequência de letras com números, mas no hebraico nós temos uma importância significativa a respeito das letras atribuídas aos números. Ou seja, cada letra dessa palavra ela totaliza o número 146. E dentro da gemátria, da língua hebraica, mostra que pode ser entendido simbolicamente como uma decisão completa de se levantar para caminhar em meio ao processo de prova. Ou seja, quando a palavra chega para Jeremias dizendo levanta-te, era Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, toma a decisão completa de se colocar de pé, ainda que as dificuldades estejam exigindo de você coisas maiores. Ou seja, Deus estava dizendo para ele: ainda que
tudo pareça difícil, levanta-te, toma posição, ergue-te, ação imediata. A diferença é que as circunstâncias vêm para tentar paralisar, mas a ordem que eu dou é: fica de pé e decide caminhar com a minha presença, porque obedecer a Deus em tempos difíceis exige levantar-se, mesmo sem ter todas as respostas. Ou seja, Jeremias não tinha todas as respostas, mas a palavra que chegou para ele foi: levanta-te, Jeremias, porque ainda que tu não tenha todas as respostas, eu sou contigo por onde quer que andares. Isso mostra que Deus é soberano com as suas palavras. Se você pudesse, eu indico isso: leia numa ótica a qual o Espírito te mostre coisas magníficas. Levanta-te. Ele levanta. Era Deus simplesmente dizendo: obedecer a Deus em tempos difíceis exige levantar a si mesmo sem ter todas as respostas. Isso mostra a importância que Deus dá. Mostra a importância que Deus dá ao homem a qual ele decide levantar para pregar a sua palavra. Ergue-te. Queria passar aqui a manhã inteira levando palavras e versículos para lhe mostrar que todas as vezes que Deus decidiu usar o homem, a palavra direta chegava para ele dizendo: põe-te em pé, ergue-te, fica de pé. Porque todas as vezes que Deus decide falar com alguém, Deus exige posicionamento. Deus exige que alguém esteja posicionado. Ou seja, levanta-te. Era Deus dizendo: em cima tu ouve o que eu falo, mas embaixo tu vê o que eu posso fazer através da tua vida. Me prova, pregador, vou provar. Logo em seguida, a palavra que chega a Jeremias é: desce a casa do oleiro. Levantar e agora descer requer um estado de posicionamento diante de Deus e obedecer aquilo que Ele fala. Ou seja, não tenho uma resposta necessária para o que estou vivendo hoje, mas eu obedeço àquele a qual me chamou para a sua obra. Não tenho uma resposta necessária para tudo que estou vivendo hoje, mas entendo que aquele que me chamou é maior do que todas as circunstâncias adversas. Não tenho aquilo que está na palma da minha mão. Ou seja, eu tenho, mas não entendo. Eu tenho, mas não compreendo. Deus está dizendo para nós: toma-te posição em meio às circunstâncias adversas e compreende que as minhas palavras são maiores do que as circunstâncias adversas. Você não tem a resposta hoje. Como João diz: o que eu faço agora você não entende, mas uma hora você vai. Porque os mistérios de Deus são revelados progressivamente em nossa história. E isso mostra que agora Deus vai dar ordem para ele dizendo: desce. E o que chama a atenção é que essa palavra descer significa chamado à humildade e ao processo. Ou seja, Deus estava dizendo a Jeremias: Jeremias, põe-te em pé para ouvir as minhas palavras e ver o que eu posso fazer em meio às circunstâncias adversas. Mas agora tu vai descer. Por quê? Porque tu vai entender que todo profeta ele precisa caminhar de joelhos. Ou seja, era Deus dizendo para ele: para você não achar que você é bom porque é profeta, vai lá na casa do oleiro para tu contemplar o que eu faço sobre o vaso. O que é interessante é que agora Deus estava dizendo para ele que isso indicava um movimento contrário ao orgulho e à autossuficiência. Ou seja, Deus estava dizendo para ele: para você não se orgulhar tanto, ao invés de agora Deus falar para você apenas ficar de pé, você vai ter que descer à casa do oleiro. Ou seja, enquanto você desce, você reconhece a submissão, você reconhece a autoridade, você entende o que eu estou falando com você. Olhando para essa palavra, na mesma numerologia, trazendo a gemátria dessa palavra, Yarad, no hebraico, ela traz uma numerologia 214. Ou seja, ela aponta para uma ação intensa de Deus na realidade humana quando há humildade. Ou seja, muitas vezes Deus nos leva para baixo para nos ensinar algo que só se aprende no chão do oleiro. Como assim, pregador? É que enquanto nós ouvimos a voz de Deus, obedecemos a mesma, o ser humano às vezes carrega um ego tão grande dentro de si que ele se acha autossuficiente e bom. Se eu cantar, faz. Se eu pregar, faz.
faz. Se eu fazer o que tiver no meio, realiza. Mas Deus está dizendo: caminha de joelhos na minha presença. Você não é autossuficiente. Se não fosse a minha graça, você nem aqui estaria. Pregador, me prova isso aí, vou lhe provar agora. Você lembra do profeta Elias? Elias é chamado por Deus para pregar a palavra. Quando Elias abre a boca, Elias agora olhando para o cenário vai dizer para Acabe: Acabe, os céus vai se fechar. Acabe, os céus vai se fechar. Acabe fecha os céus com a palavra de Deus. E agora a palavra vem a Elias e diz assim: Elias, vai para o Querite. Sabe o que chama a atenção? É que o livro de Tiago vai dizer que o Elias, o que fecha os céus, o que pede fogo e o fogo desce do céu, é sujeito às mesmas paixões que as nossas. Quando Elias profetiza naquele cenário, Deus disse para ele: agora sai daí e vai para o vale de Querite, vai para o ribeiro de Querite. Por quê? Olha só isso. A palavra Querite no seu original hebraico traz o sentido de cortar as sobras ou deixar na medida exata. O que é que Deus estava dizendo a Elias? Elias, para tu não achar que tu é o profeta do grande, que é tu que fecha céu, que faz fogo descer, vai lá agora para o Querite, que eu vou começar a tirar as sobras que tem dentro de você e vou colocar o que é meu dentro do seu ser. Ou seja, Deus estava olhando para ele e dizendo: para tu não achar que é grande que faz, vai para o Querite, que eu vou tirar o que está passando e vou deixar o que é meu no teu ser. Muitas das vezes é isso que Deus faz conosco. Deus nos leva para o chão do vaso da casa do oleiro, para que nós compreendamos que é dele, por ele, para ele, por meio dele. Glória, pois, somente a ele, amém. É esse Deus que nós servimos, ao qual requer obediência e um chamado divino. E aqui eu concluo nessa manhã dizendo para você que levantar-se é responder com fé, descer é aceitar o processo com humildade. A verdadeira obediência não ignora a tribulação, mas permanece fiel dentro dela. Eu não quero entrar nos méritos aqui da casa do oleiro, aqui apenas quero ficar nesses dois versículos, versículo 1 e 2, o levantar e o descer. E isso que chama atenção para mim, é o que me inquieta o meu ser, é entender que Deus, Ele age, que Deus opera independente das circunstâncias adversas. Ainda que Jeremias achasse que era apenas um menino, Deus disse para ele: ordem direta, levanta-te, porque ainda que tu não tenha a resposta, eu sou a resposta necessária para você. Ainda que você ache que é autossuficiente, vai para a casa do oleiro, que lá eu vou te mostrar o que eu posso fazer com apenas um barro. Olhando para isso é compreender que a ordem direta de Deus age independente das circunstâncias. Não entrando nesse mérito, não entrando na olaria de Deus, mas no tempo de Jeremias, a olaria era um pouco diferente. Ou seja, antes era duas rodas, uma roda embaixo, uma roda em cima. O oleiro pisava embaixo, a roda começava a girar para uma direção, a roda de cima girava em direção contrária. Ou seja, enquanto o oleiro estava trabalhando, moldando o vaso, enquanto o oleiro estava fazendo um vaso da melhor forma, o vaso girava de forma contrária. Ou seja, assim é na nossa história. Às vezes parece que está tudo rodando ao contrário, mas é Deus preparando o melhor para nós. Enquanto tudo parece que está dando errado, Deus está nos moldando para o melhor que Ele tem conosco. Então, em tempos de calamidade, ouça essa palavra: levanta-te e desce essa casa. Reconheça que Deus dá ordem direta, mas também reconheça a submissão a Ele. E quando nós reconhecemos isso, nós compreendemos que Deus é soberano sobre a nossa vida. E se Ele é soberano, Ele destina, Ele guia, Ele leva, Ele direciona para onde Ele quer que nós estejamos. Está no centro da atenção de Deus, está no centro da vontade de Deus, remete a entender que nós viveremos a plenitude de Deus em nossas vidas. Quer viver tempos novos? Ande na presença de Deus. Quer viver tempos diferentes? Ande na presença de Deus. Quer viver o que Deus pode fazer na sua história? Ande na presença de Deus. Ainda que a circunstância pareça adversa, Deus está bradando nossos corações para dizer: você é meu, você anda comigo,
E se você anda comigo, as palavras que eu tenho para você é: prepara-te para viver o melhor da tua vida. Porque Deus é aquele que nos dá a vitória através da cruz do Calvário. A nossa vitória não remete a hoje, ao agora, ao amanhã. Nós já somos vitoriosos pelaquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Se nós estamos com Cristo, fomos crucificados com Ele. Mas se também fomos crucificados com Ele, nós ressuscitamos com Ele. E isso faz com que nós entendamos a posição que Deus nos tem colocado. Nação eleita, sacerdócio real, povo santo, povo adquirido de Deus, para andar na luz, para anunciar a virtude. Nós não somos daqui, somos peregrinos. Obedeça essa palavra. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Que Deus te abençoe grandemente. Como é no